Essa experiência de existir aqui no espaço-tempo é uma coisa extraordinária. Você está aí, eu estou aqui, a gente fala, a gente conversa, a gente troca sentimentos, pensamentos, opiniões, expressões, mas a qualquer momento você não estará mais aí. A qualquer momento eu não estarei mais aqui. Pronto. Significa dizer que as nossas melhores contribuições durante o fugaz tempo da nossa existência é aquilo que a gente pode captar de todas as memórias registradas da antiguidade. Segundo lugar, a nossa relação uns com os outros, escolhendo e aprendendo dos melhores espíritos, das melhores almas, o que pode ser edificante para a mente e para o coração. Enquanto isso, a gente atravessa, às vezes na luz, às vezes na sombra, os cães uivam e a existência segue. Fugaz, passageira, limitada, mas na direção da luz. É na direção da luz. É na direção da luz. Cada vez mais. Que eu sigo. Tem oscilações aqui e ali. Mas é na direção da luz que eu sigo. É uma breve jornada, mas de significado eterno. O Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno imolado desde antes da fundação do mundo. É a palavra do Espírito e da vida. É agora com você. E eu estou aqui tendo o privilégio de vocalizar, de expressar, de dizer. É sobre essa palavra da vida. Que coisa maravilhosa. E que conforto ela traz para cada um de nós. E eu quero que você que chegou cedo, tem gente que já está esperando aí, desde antes da gente começar. Muito obrigado, de coração. Se eu pudesse, eu ia e lhe dava um abraço muito especial. Você que está aí esperando, um coraçãozinho ansioso, peço sua ajuda agora, para que você compartilhe. Tem aí essa setinha de compartilhamento, vá mandando o link para os seus amigos, convidando-os a virem. Vamos reunir todo mundo, a razão pela qual a gente está aqui fazendo Papo de Graça ao vivo. Nós estamos ao vivo, não tem nada aqui que tenha sido pré-editado. A gente está fazendo o programa ao vivo com você, conforme a gente o fazia na VMVTV. E cada vez mais ele vai ficar parecido com o programa original da VMVTV, com o Livramento, com Memória, com Eclesiastes na Vida Real.
com tudo que a gente tinha lá, vai entrar aqui também, é ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo. Eu não tenho prazer em programa gravado. Eu gosto de programa ao vivo a minha vida inteira, desde muito antes de haver internet, intercomunicação, porque eu gosto de saber o que você está sentindo, o que você está pensando. Por isso também eu peço que você se comunique com a gente. Aí você me pergunta como é, Caio, que eu vou fazer para me comunicar com você hoje de manhã. Eu vou dizer a você, é simples. É simples. Você tem apenas que usar o meu canal de comunicação. Você pode se comunicar comigo usando o portal dessa. Deus tem uma casinha. Ela cria que Deus tem um lugarzinho, tem um terreiro, que Deus tem um quintal, que Deus tem uma casa, ou que Deus tem uma catedral. Tanto faz. Ela cria no Deus regional, no Deus que se manifesta de maneira particular em determinadas geografias consagradas a Ele. Em alguns CEPs santos, no CEP santo de Deus. É ali que Deus fala melhor. Exatamente como você, exatamente como se propaga e se propala para milhões de pessoas na Terra que creem desse jeito. São pessoas que acham que Deus só vai ouvi-las se elas forem a um lugar de culto.
Então, essa é a preocupação. Nossos pais adoravam neste monte. E ela não estava em cima do monte, ela estava no sopé do monte, na cidade de Siquém, onde está o poço de Jacó, mas ela apontou para o lado direito. O poço está aqui, ela apontou para cima, para o Monte Gerizim, onde Josué adorou, onde altares antiquíssimos são achados lá até o dia de hoje. Então, para eles, os samaritanos, aquela era uma espécie de Jerusalém samaritana. Era um lugar de adoração. E aí ela diz, neste monte, nossos pais adoravam neste monte, essa é a tradição. Todo mundo diz que Deus ouve a gente se a gente subir o monte e orar nesse monte. Mas vocês, ela disse a Jesus, dizem que é em Jerusalém. Que é em Jerusalém, é em outro lugar, que é a casinha de Deus, que o templo de Deus, que a catedral de Deus, que o santuário de Deus, que a morada de Deus, que o endereço de Deus está em Jerusalém. Então, eu quero saber para que lugar eu vou para adorar a Deus. Se eu vou para Jerusalém, se eu vou para Meca, ou se eu vou para o Vaticano, se eu vou para Nazaré, para onde é que eu devo ir? Eu vou para Aparecida, ou eu vou para o Templo de Salomão? Onde é o lugar onde se deve adorar a Deus? Deus tem uma casa, Deus tem um lugar, Deus tem um endereço? É a pergunta dela. Onde é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus lhe respondeu, olha aqui, mulher, podes crer-me. Podes crer-me. Você já pensou, quando Jesus diz podes crer-me, é algo totalmente diferente, não é? Do que quando eu te digo podes crer-me, ou do que quando o seu pastor diz podes crer-me, ou do que quando o Papa Francisco diz podes crer-me, ou do que quando o seu teólogo predileto diz podes crer-me, ou quando o seu líder religioso ou seu guru dizem podes crer-me. Não, isso tudo é relativo. A maioria não sabe bem nem o que está dizendo. A maioria. Alguns poucos têm convicção. Mas a maioria, quando diz podes crer-me, o que eles dizem não é algo pelo que eles estão dispostos a dar a própria vida por ser verdade. Mas quando Jesus diz, mulher, podes crer-me, como eu sei que ele está dizendo para você agora, mulher, pode crer em mim. O homem pode crer em mim. Garoto, pode crer em mim. Para mim, chega com uma força extraordinária. É Jesus que está falando. Caio, podes crer-me. Aí, para mim, basta. Eu já não quero mais nem saber o resto. Eu já creio. Porque é Jesus falando. E Jesus, para mim, hoje, é mais do que Jesus era para aquela mulher à beira do poço naquele tempo. Então, por quê? Porque, para ela, Jesus era uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, era um jovem de 30 anos, bonito, forte, queimado do sol, viril, másculo, porém com um olhar límpido, carregava o céu no olhar, luz, pureza. A atitude dele emanava uma energia de carinho, de amor, de aconchego, de dadivosidade, de inclusividade, de misericórdia. Então, conquanto ela não soubesse nem quem ele era,
mas a conversa com ele já tinha impresso no coração dela estranhas certezas de paz. Estranhas certezas de paz, a tal ponto que ela tem a coragem de perguntar algo tão visceral, que se alguém da cultura dela, da localização dela, de Siquém, onde ela morava, nos arredores, a ouvissem fazer aquela pergunta a um judeu, a um jovem judeu, ela iria ser tratada como uma traidora. Por que você está perguntando isso a esse cara? Ele é um judeu, ele não sabe de nada. Quem sabe das coisas são os nossos mestres samaritanos, nossos anciãos, nossos sábios. Eles é que dizem que é aqui o lugar onde Deus baixa, é aqui o lugar onde Deus se inclina para ouvir orações. Por que essa relativização? Mas ela, que não conhecia Jesus de continuidades históricas, estava começando a conhecer Jesus pela presença, pelo impacto que aquela presença causava súbita e inexplicavelmente no coração dela. Aonde é o lugar que se deve adorar? Então Jesus disse: mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte aqui, no Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, nem aqui, nem lá. Deus não está confinado a nenhuma geografia. Ele não mora na Caaba, ele não mora em Meca, ele não mora em Medina, ele não mora em Jerusalém, ele não mora no Monte Gerizim, ele não mora no Monte Olimpo, ele não mora no Monte Sinai, ele não mora no Monte Carmelo, ele não mora no Monte Hermon, ele não mora em nenhum lugar considerado sacro, sagrado. Ele não mora em Lourdes, ele não mora em Nazaré, ele não mora no Vaticano, ele não mora em Aparecida, ele não mora no Templo de Salomão, ele não mora na Catedral Presbiteriana, ele não mora em nenhum lugar que se diga que é especial porque foi dedicado ao nome dele. A terra é dele e tudo que nele se contém. Ele habita não num lugar, mas com o quebrantado e com o contrito de coração. É o que ele diz: eu habito, não em lugares, mas com o quebrantado e o contrito de coração. Podes crer, minha mulher, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o meu Pai. Vós, todos vós, presta atenção nisso, todos vós. Quando ele disse vós, referindo-se a ela como samaritana, e os samaritanos, ele está incluindo o mundo inteiro, incluindo os líderes religiosos, os que praticamente moravam no templo de Jerusalém, toda a classe sacerdotal, todo o pessoal que fazia as oferendas de natureza oficial. Todos vós adorais o que não conheceis. Isso ele disse lá. Mas é o mesmo que se pode dizer aqui, para essa quantidade enorme de pessoas, milhões e milhões que adoram o que não conhecem. Elas vão ao templo, elas fazem oferendas, elas dão dinheiro, elas entram em novenas, elas entram em campanhas, elas fazem peregrinação, elas se oferecem em jejuns, elas fazem sacrifícios,
elas, de fato, prometem e fazem votos a Deus de que serão, de certo modo, ou cumprirão determinados deveres ou demandas, se Deus lhes der aquilo, e elas vão ao lugar especial, ao lugar onde Deus mora, aonde os pais, as tradições, vêm dizendo há anos que ali é a morada de Deus, e eles cresceram naquele ambiente, foram criados, eles acreditam no que a avó, o avô, o pai, a mãe, os líderes religiosos, especialmente os que já morreram e que se dedicaram a servir aquele lugar, eles acreditam nisto. Por isso Jesus diz que eles adoram o que eles nem conhecem. Eles cultuam tradições, eles cultuam devoções de terceiros. Eles são reverentes para com as convicções dos pais e dos avós e dos anteriores. Mas, tanto quanto aqueles adoraram, com toda sinceridade, mas adoraram o que não conheceram, você também hoje adora o que não conhece. Você está completamente perdido nesse negócio. Mas você quer achar um sentido. Por isso você vai com aquilo que indicaram a você que era lugar de Deus, morada de Deus, presença de Deus, onde estaria a melhor resposta de Deus. Você faz isso por pureza ignorante de coração. E Jesus vem e diz para a mulher, e diz para você, e diz para mim, e diz para o mundo inteiro: podem crer-me. Você tem a coragem de crer em Jesus mais do que em qualquer outro? Mais do que em qualquer outra coisa? Você tem coragem? A maioria não tem. A maioria diz que ama Jesus, e olha que é depois daquilo. A samaritana, como eu ia dizendo, tinha muito menos razão para crer em Jesus do que eu. Jesus não tinha feito diante dela tudo o que Jesus fez diante dos nossos olhos nos evangelhos. Jesus não tinha feito diante dela o que fez diante dos nossos olhos no evangelho, que é morrer pelos nossos pecados. Jesus não tinha feito diante dela o que ele fez diante de nós nos evangelhos, que é ressuscitar de entre os mortos, que é derramar o seu espírito no Pentecoste, que é ir com os dois pés no peito do pior inimigo, que era Paulo, pará-lo, derrubá-lo e transformá-lo num discípulo apaixonado, mais apaixonado do que qualquer outro que já tenha aparecido. Ela não sabia de nada disso. Jesus só tinha chegado. Ela só estava impressionada com o que ela sentia, com o que emanava, com o tom da voz dele, em como ele falava, em como ele tratava, no olhar cheio de luz. Ela só estava impressionada com aquela beleza pura, santa. Era isso que a estava impactando. E Jesus diz a ela: podes crer-me, convidando-a a deixar para trás a tradição dos seus pais, dos seus anciãos, deixar para trás as tradições religiosas num instante. É muita pretensão humana que só cabe num ser completamente divino. Mulher, podes crer-me, que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em endereço algum adorareis o meu Pai. Vós adorais o que não conheceis. Você já pensou que você passou a vida inteira adorando aquilo que você não conhece e aquele a quem você não conhece? A vida inteira. Ela conhecia a figura que estava diante dela, cujo nome era Jesus.
Mas é Jesus que está dizendo a ela que ela adorava o que ela não conhecia. Ninguém pode dizer que ela não conhecia Jesus. Ela estava ali, conversando com Jesus. Impressionada com Jesus. Muito, muito, muito tocada pelo que Jesus vinha dizendo. Estava mexendo nas vísceras dela. Jesus, porém, diz, mesmo assim, você adora o que ainda não conhece. Não só você, mas todo esse povo adora o que não conhece, busca o que não encontrou, bate na porta que nunca se abriu e pede àquele que nunca lhes respondeu. Porque vocês adoram o que não conhecem. Vocês não têm a menor ideia de quem é meu Pai. Não tem. Isso ele diz à samaritana e aos samaritanos tanto quanto ele diz a você, diz ao mundo hoje. Não mudou praticamente nada. Só se tornou mais grave. Porque hoje eu sei muito mais do que ela sabia. Você tem a chance de saber infinitamente mais do que ela sabia. Mas você preferiu continuar tão ignorante quanto ela, achando que Deus habita lugares de poder, como os índios nos ensinam. Os índios também creem em lugares de poder. Você chega com um índio numa grande cachoeira, ele vai fazer todas as reverências e vai dizer para você que aquele é um lugar de poder, que espíritos habitam aquele lugar, que é um lugar estrondoso, diferente, que faz barulho, que tem força, que quando vem uma tromba d'água se torna incontrolável. Então, na teologia, na interpretação teológica indígena, alguns lugares são lugares de poder, determinadas cavernas profundas são consideradas lugares de poder. Tanto quanto para você, lugares dedicados e consagrados, que se os trata como se fossem os pais da nossa alma, os padroeiros da nossa alma, da nossa vida, mas são apenas transferências de uma informação ignorante. Porque a cachoeira tem poder hidráulico extraordinário e tem o poder energético de me fazer muito bem, física e psicologicamente falando, mas ela não é o lugar onde Deus habita. Nem tampouco nenhuma caverna, nenhuma montanha, nenhum templo, nenhuma catedral, nenhuma torre santa, nenhum shrine dedicado ao nome do Senhor é o lugar onde Ele habita, porque vós adorais o que não conheceis. Você que diz para os seus filhinhos, não, você tem que aprender a ir à casa de Deus comigo. Eu acho tudo muito lindo, porque é tudo muito puro, é muito paterno, é muito materno, é muito familiar, é muito amoroso. Mas não é verdade. Convide seu filho para ir àquele lugar, porque é um lugar bom, porque você gosta, porque tem gente boa, porque alguns ensinos são ensinos bons, porque tem alguns ajuntamentos sociais saudáveis, porque há um desenvolvimento para quem vai ali. Quem não cantava aprende a cantar, quem não lê aprende a ler. Existem algumas vantagens quando o lugar não é ruim, quando a liderança não é perversa, quando o que se ensina ali não é extorsão de ninguém. Quando é um lugar bom, é bom, mas não é a casa de Deus. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. A casa de Deus são seus filhos. A casa de Deus é o pobre. A casa de Deus é o desabrigado. A casa de Deus é o quebrantado. A casa de Deus é o contrito.
A casa de Deus é todo aquele que chora, a casa de Deus é todo que está angustiado, a casa de Deus é todo aquele que está em depressão, a casa de Deus é aquele que não sabe como sair do pânico, a casa de Deus está junto com o fraco. Deus habita junto com o fraco, com o desamparado. É o que a Bíblia diz. Você que gosta de dizer a Bíblia diz, estou eu aqui repetindo para você, é o que a Bíblia diz. Diz do Gênesis em diante. É o que o Evangelho diz, é o que Jesus diz. Jesus não podia ser mais explícito a esse respeito. De que ele chega a dizer, se você quiser me encontrar, vá vestir os nus, vá dar água aos sedentos, vá socorrer os necessitados, porque eu estou ali. Está em Mateus 25, para quem, porventura, não conseguiu associar isso até hoje. Está em dezenas de outros lugares. A afirmação de Jesus contra tudo, os que os donos do Monte Gerizim, os donos do Templo de Jerusalém dizem. É o que Jesus diz contraditoriamente a todo espírito da vanglória religiosa que pretende confinar Deus a um lugar de culto. Vós adorais o que não conheceis. Eu estou falando com você que adora o que não conhece. Há anos e anos e anos dizima para o que não conhece. Canta para o que não conhece. Não conhece, você não conhece. Quem diz que Deus habita um lugar não conhece a Deus. Quem diz que Deus tem endereço não entendeu nada ainda. Vós adorais o que não conheceis. Jesus disse, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem da revelação que Deus deu aos judeus na Escritura. Pela Escritura judaica, Deus não nasce aqui. Deus nasce em Belém. Deus escolhe a Galileia para viver. Deus vai morrer e vai ser sacrificado pela maldade de Jerusalém. E Deus vai ressuscitar de entre os mortos. Mas aquele lugar não será o lugar onde se deve. Vós adorais o que não conheceis. Ele vai dizer depois para a mulher, olha bem para mim, sou eu que falo contigo, eu que falo contigo. Sou aquele que traz essa revelação de quem Deus é e com quem Deus está. Eu que falo contigo. Ele prossegue dizendo, olha, vem a hora. Vem a hora. E mais, ela não vem, você não tem que esperar. Você, mulher da Samaria, não tem que esperar essa hora, ela não vai demorar, ela não é uma profecia. Vem a hora e já chegou. Isso é que é maravilhoso. Vem a hora e já chegou, está aqui. Vocês não têm que esperar esse dia, essa é uma profecia já cumprida em mim, que sou o templo de Deus, como ele próprio disse em Mateus 5, olhem para mim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Como ele viria dizer depois, olha aqui, olhem para mim, eis aqui quem é maior do que o templo. Olhem para mim, eis aqui quem é maior do que o sábado. Olhem para mim, eis aqui quem é maior do que a lei. Eis aqui quem é maior do que tudo, do que os profetas que só davam testemunho de mim. Olhem para mim. A hora veio e eu estou aqui, portanto, a hora já chegou. Eu sou o cumprimento dessa hora. Eu sou aquele que diz a vocês que não é aqui, nem ali, nem além o lugar onde se deve adorar.
porque vocês vão adorar em espírito e em verdade, porque a hora já chegou, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Vem a hora, e já chegou, isso tudo já está disponível. Está acontecendo aqui, entre mim e você. Você não percebe que a hora chegou? Nós não subimos nem aquele monte, nem o de Jerusalém, mas aqui nesse vale, à beira desse poço, você não vê que a hora já chegou? A hora de adorar a Deus olhando para Ele com toda a certeza de quem Ele é. Os verdadeiros adoradores, nesse tempo, quando a hora chegar, e a hora já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito. Não vinculadamente ao espaço-tempo, a uma geografia, a um lugar, a um monte consagrado. Não, é em espírito. É em qualquer lugar, é onde eu sou, é onde eu estou. É em espírito. É com o meu espírito, é no meu espírito. Portanto, é onde quer que eu esteja. E é em verdade, é em sinceridade, é em pureza de coração, é em confissão sincera, é em espírito e é em verdade do íntimo, das entranhas, sincera, transparente, diante de Deus, falando com Ele. É assim que é, em qualquer lugar, atemporalmente, não vinculado a qualquer espaço, tempo, geografia, edificação, arquitetura ou consagração a Deus, não. Você é o santuário, seu espírito é o ambiente da adoração e a verdade é a mediação dessa adoração a Deus em qualquer lugar da terra. Você está livre dos lugares, você está livre dos dominadores de alma, você está livre das prisões de espiritualidade, você está livre das cadeias de adoração, você está livre para entrar no seu quarto e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre para deitar na sua cama e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre para andar pelo caminho e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre. Porque gente assim, com essa coragem, que ganha esse entendimento, que adquire essa compreensão, são aqueles que o Pai procura. Que coisa linda. Ele diz, esses assim, que têm a coragem desse desprendimento, esses que podem crer em mim, no que eu estou dizendo, e que entendem a natureza da subjetividade do santuário de Deus que habita seres humanos, habita com o quebrantado e com o contrito de coração, e não em lugares. O Deus que não tem casa, exceto a morada do meu ser, quando eu sou contrito, quebrantado e quando eu o adoro em espírito e em verdade. São esses os que o meu Pai procura. Deus está afim de gente assim, Jesus gosta de gente assim, está procurando pessoas com essa coragem. São esses os que o meu Pai procura para serem os seus adoradores. Ele já te achou? São esses os que o meu Pai procura para serem os seus adoradores. E eu pergunto,
Ele já te achou, ele já te encontrou com essa liberdade, livre de todas essas corcovas, do peso desses templos, desses santuários, do peso desses sacerdotes, desses profissionais da mediação e da representação entre Deus e os homens. Ele já te achou livre dessas geografias fora das quais Deus não age. Ele já te achou com essa coragem de amá-lo em espírito e em verdade, sem ficar devendo nada a ninguém, andando pela vida, carregando o Espírito de Deus, a presença de Deus, como um verdadeiro santuário de Deus, que transforma todos os outros santuários humanos em barraquinhos inexpressivos. Ele já te achou com o coração assim? Me responda. Esses são os que o meu Pai procura. Esses são os que o meu Pai procura. Você está pensando que Deus está procurando qualquer pessoa? Ele está procurando gente assim. Esses ele escaneia para achar, para encontrar. E ele ama o mundo, mas ele gosta desses. Deus ama o mundo todo, mas ele gosta de determinados indivíduos. Você não se esqueça disso. Ele morre pelo mundo inteiro, dá a sua vida por todos. Mas ele tem amizade. Ele diz a um determinado grupo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Ele ama o mundo inteiro, mas ele gosta de certas pessoas, a quem ele chama de amigos, a quem ele dá a conhecer aquilo que o Pai revela como segredo para o coração daqueles, e tão somente daqueles que creem nele, que quando ouvem dizer, podes crer-me, dizem, eu creio, Senhor. Que venha a hora que nem em lugar nenhum neste monte ou em qualquer outro adorareis ao Pai. Porque Deus é Espírito. E eu vos digo que vem a hora, e já chegou, e é agora. A hora chegou porque eu estou aqui. Quem quer que saiba de mim não tem mais permissão para cultuar a Deus em lugares de devoção. Quem quer que tenha me conhecido tem que aprender que o lugar da adoração é no próprio coração. Tem que saber que precisa ser assim, porque Deus gosta de gente que tem esse discernimento. Não se esqueça, ele ama o mundo inteiro. Mas ele chama amigos aqueles que acolhem a revelação da intimidade do seu Pai e que se transformam em verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito. Deus não é lugar, Deus não tem nada sagrado. As coisas sagradas somos nós que criamos, são os homens. Deus não tem nada sagrado. O sagrado é totalmente do homem. Deus é Espírito, por isso ele não fica imantado e preso a uma pedra, a um altar, a uma mesa, a uma santa, a um santo, a uma escultura. Deus é Espírito. Ele não é carregado num amuleto. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a condição sine qua non
para ter relação com Deus, tem que deixar de lado todos esses aparatos e chegar nu, em espírito e em verdade, com sinceridade. Entra no quarto, dobra o joelho, anda pelo caminho, com Ele em estado de presença, de diálogo em você. Deus é Espírito. Tudo que eu faço nele. Tudo que eu penso nele. Tudo que eu sou é nele. Eu não tenho como fugir dele. Eu não tenho que ir à casa dele para encontrá-lo. A casa dele sou eu, ele me habita. Eu sou um flagrante diante dele, noite e dia. Deus é Espírito. Por isso importa que a gente não fique de brincadeira, que a gente não encontre um pseudo lugar de camuflagem, de esconderijo. Deus é Espírito. Deus é o Deus da verdade. Não importa qual seja a verdade, a pior verdade é melhor para Deus do que a mais elaborada mentira que você conte em orações. Fale a verdade com Ele. Seja sincero com Ele. E o adore aí aonde você estiver. Eu estou aqui. E eu estou adorando, eu estou exaltando o nome dele aqui nesse escritório. O santuário está aqui. Eu sou amigo dele, ele é meu amigo, ele já não me chama servo. Ele me tem chamado de amigo e tem falado comigo todo dia qual é a vontade dele, renovado dentro em mim essa amizade, essa intimidade cotidianamente. E quer que seja assim contigo. Agora, tem algumas condições. A primeira é a verdade. Mesmo que seja a pior verdade. Não entre em estado de auto-engano, de camuflagem, de invenção de espiritualidades mentirosas, horríveis. É um mico que você paga para Deus, para anjos, para demônios e para homens. A sua espiritualidade falsa é um grande mico. Fale a verdade. A pior verdade é melhor do que você chegar com essas invenções. Não, para de ficar com essa coisa, com essas invencionices de achar que as suas performances de carinha santa estão impressionando alguém. Isso é palhaçada. Deus é Espírito. Não tem como você entrar num processo de engano. Não tem. Está tudo óbvio, tudo na cara. A gente existe nu diante de Deus, entendeu? Eu existo nu. Não tem roupa que eu vista que me cubra diante de Deus. Eu ando nu. A minha sinceridade implica em nudez diante de Deus. E o que importa é que eu traga a Ele a verdade, não importa quão desagradável a verdade seja em mim. Admiti-la. Mas eu preciso admiti-la diante de Deus, para que eu seja curado. Não é diante da igreja, do pastor, nem de ninguém, não. É diante de Deus. Entra no teu quarto, fala no teu coração, admite diante de Deus, no santuário do teu ser, que é o teu coração. Primeira condição é essa, é verdade. E a segunda, outra condição, é a não lugarização de Deus.
é você não colocar Deus num ambiente lugarizado. A condição seguinte é saber que esse encontro de verdade não se dá em nenhum outro lugar que não seja as vísceras do seu espírito, da sua alma, do seu ser. Em espírito e em verdade. E olha, Deus está procurando você. Procurando. Você está procurando a Deus, aí vai para lugares e faz esforços aqui e ali, e não acha nunca, continua vazio, continua angustiado, continua amedrontado, continua deprimido, continua panicado, continua cheio de fobias. Porque você não se deixou achar ainda. Ele está procurando você, não fuja dele. Não se esconda de Deus nos templos. Não se esconda de Deus do sagrado. Não. O sagrado é uma invenção humana. O sagrado é do homem. O santo, o puro, é de Deus. O sagrado é relíquia. O santo é divino. Pai, eu peço que essa palavra que eu falei aqui, falada com toda sinceridade, tirada do meu coração, não como alguém que a conhece há tantos anos e a ensina há tantos anos, mas tirada do meu coração como se fosse a primeira vez, como se fosse uma exortação a mim mesmo, o que de fato é, e que chega como uma mensagem para milhares de pessoas, o que de fato é. E eu peço que tu realizes como compreensão libertadora, salvadora, libertadora, como um entendimento que mude a consciência e que traga pacificação e encontro contigo. Por isso, meu amigo, eu quero pedir a você que você invoque a Deus em espírito e em verdade, porque todo aquele que busca, encontra, quem pede, recebe, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Invoque-o agora em espírito e em verdade. É com você que eu estou falando, é a você que o Pai está procurando. Ele não quer te chamar de servo, que faz as coisas sem saber a razão. Ele quer te chamar de amigo, para quem ele conta o significado da vida e das coisas, para quem ele ensina o caminho, com lucidez e consciência. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Olha só, gente boa. Nós estamos diante de uma oportunidade singular e eu quero convidar você a participar do evento, do festival da Carta da Terra. Por favor, vai ser bom e vai ser útil e pode trazer uma contribuição extraordinária para um monte de gente no despertamento de consciências no mundo inteiro. Aqui você está vendo todos os dados necessários para você entrar, divulgar e fazer parte, tá bom? Beijão.
Ei, gente boa! E nós estamos de volta e queremos ganhar tempo. 12:10. Tem gente almoçando essa hora, brother. É isso aí, Caião. Estamos aqui. E aí, para alguns fica até mais fácil, porque como eles têm que parar para almoçar, ficam nos assistindo no celular, no computador, ou na projeção para um telão maior. Eu quero que você nos assista com toda a alegria. Sim. Braulio, vamos iniciar mostrando rapidamente para o pessoal o que cada um pode fazer para ajudar, para manter a VMVTV no ar. Tá, deixa eu só dar para você duas notícias aqui, né? Então me dê. Primeira notícia. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Não termine da primeira ruim. A ruim foi porque a gente teve uma falha de áudio no começo da devocional, mas você cumpriu a devocional toda. A falha do áudio foi só na hora que você estava falando, para as pessoas se comunicarem com a gente. Você estava mostrando no site, estava mostrando como é que participa do chat online, que foi aquele recadinho que você deu, que eu estava mostrando aqui, né? Aqui, ó, chat online, você lembra que eu fiz isso aqui, que eu mostrei tudo direitinho? A gente teve uma falha de áudio naquela hora, quando você começou a devocional, o áudio voltou normalmente. Essa é a notícia. Quanto tempo durou essa falha? Eu não sei, deve ter durado aí uns 3 minutos, 2. Aquela outra falha de áudio que a gente teve durou 1 minuto. É uma eternidade, né, cara? 3 minutos, meu Deus. É inadmissível. Foi aonde? Porque deixa eu te dizer, quando eu estou falando aqui e ligam de fora para mim aqui no meu celular, também dá uma paradinha no áudio, mas eu já saquei. Aí eu vou lá, mato a chamada e repito. Teve uma falha dessa agora, né? Na devocional nós tivemos. Mas você viu que eu fui e repeti. Isso. Repetiu. Foi. Agora, meu Deus, essa outra de 3 minutos, Braulio, é um horror. É um horror. Mas a gente tem uma boa notícia agora também. Sim, não, eu quero entender primeiro o que foi que causou essa falha. Não tem diagnóstico para ela. Não tem diagnóstico para ela, que estava tudo ok aqui. Não sei se foi seu Zoom, porque você ia sacar e eu também. Sua voz chegava para mim. Ela não foi. Quem me avisou foi o pessoal do YouTube, da transmissão, que participa com a gente, e o Cunha também avisou. De repente ela voltou de uma hora para outra para a audiência. Eu fiquei meio nervoso aqui, soquei a mesa. A internet tão frágil. Soquei a mesa. Mas tá tudo certo. Agora, a notícia boa que eu acho que você vai curtir é essa aqui. Eu vou te mostrar, você vai entender. Olha lá. Olha que beleza. Estamos ao vivo no Instagram. No Stories do Instagram, transmitindo daqui. Que legal. Cada dia a gente vai colocando uma coisinha a mais nesse bolinho. Agora a gente não pode mais ficar sem áudio. Podemos ficar sem áudio, vamos trabalhando. Eu estou até pensando em ver como é que eu faço para matar aqui as possibilidades de chamada. É só colocar modo avião, tá, Caio? Coloca modo avião com Wi-Fi, acabou. Eu faço isso aqui. Não sei se fiz hoje, não vou dizer para você que fiz hoje. Mas deixa eu ver se eu fiz. Deixa eu ver se eu fiz. Modo avião, claro. Você vai sair um pouquinho, vai ficar seu nome aí. E a gente vai... Bota no avião. Configura aí. Fica só meu nome, né? Não, quando você sai do Zoom, né? Some a sua imagem. Mas até agora você está aqui, está com a gente. Aí, vamos ver. Caião tá lá, operando o celular ao vivo. Papo de graça, maravilhoso. Apaixonante. É isso aí. Vamos ver se ele coloca no modo avião para que ele não receba mensagens e nem chamadas enquanto estiver no Papo de Graça. E você que está participando aí do Papo de Graça, envie a tua mensagem. Enquanto o Caião vai procurando aí, eu vou mostrar para vocês como que você participa do Papo de Graça, ok? Você participa pelo chat online, que foi aquilo que aconteceu e impediu que nós mostrássemos aqui. Brother, o Caião voltou. Estou explicando para a galera aqui, Caião. Para mim, aqui eu saí do ar, eu fui botar em modo avião, dancei.
Não, ele não sai do ar, ele só fica offline, mas ele volta. É que o Zoom para de transmitir para mim. Sim, mas isso? vocês vão ter que editar. Vão ter que o quê? editar essa parada aqui para mim? Não, porque enquanto você estava fora, eu estava explicando como que eles vão comunicar com a gente, mostrando o chat online aqui. Apenas eu saí da transmissão. Você saiu, mas o Papo de Graça não parou. Eu fui explicando, mas quando você voltou também, eu parei na metade do caminho. Só me importa isso. É a continuidade, brother. Não parou, não. Olha aqui o que aconteceu agora. Você saiu e voltou, não saiu? A sua tela agora foi para a direita do vídeo. Você não está vendo isso. Sacou? A sua tela foi para a direita do vídeo. A minha está para a direita. Ela está sempre à esquerda, né? No Papo de Graça, normalmente. Aí, quando você sai do Zoom e volta, igual foi o que aconteceu agora, a sua tela foi para o lado direito. Então, para a gente voltar ao eixo do programa, eu preciso sair. Ó, eu tiro meu vídeo. Ó, na hora que eu volto o meu vídeo, eu volto para o ladinho, para o meu cantinho que eu preciso ficar. Rapaz, você tá ficando expert nisso, né, brother? Foi o que eu falei para você, Caião, quando a gente começou esse Papo de Graça. Nós estamos na 3ª semana. Eu falei, Caio, daqui um mês nós vamos estar bombando. Agora tem que treinar os músculos. É complicado. Hoje, por exemplo, a falha misteriosa, tu sabe o que é, eu vou diagnosticar isso aqui. Preciso ir aprendendo, vivendo e aprendendo. Mas o Insta está no ar. Ó, diagnostique. O Insta está no ar. Agora está aí o Instagram no ar. Beijo. Só o ouro do tesouro. Então, Caio, vamos voltar só naquela diquinha ali de como que a pessoa manda onde é que a gente mensagem. está no ar? A gente está no ar no portal Caio Fábio, no YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente só não está na Globo. Né? A gente só não está na Globo News, na Globo, na Rede Vida, na Rede TV, na Band, na Record. Mas a gente pode entrar no ar no Twitter também, sabia? Quem sabe, uma próxima etapa. A próxima pedalada. A VMVTV já ficou no ar no Twitter durante mais de um ano, ao vivo. Se a VMVTV está no Twitter, a gente pode combinar, ou já voltar com ela para lá. Pode combinar. Para a VMVTV, entrou para o Twitter. Marcelo Cunha sabe como hoocar ela lá no Twitter. Se o Twitter for só jogar o link do YouTube, tá tudo certo, Caio. É só jogar o link, mano. Vamos embora. Partiu. O da VMVTV. Isso. E para tirar do ar, só o guindaste. Mas e aí, Braulinho, vamos falar com os nossos amigos sobre como é que eles podem fazer para nos ajudar a manter os nossos erros em processo até que a gente acerte tudo. Sim, vamos lá. Depois a gente volta na comunicação. Como é que eles vão falar com a gente? Vamos lá, ó. A contribuição é aqui. Você está no caiofabio.net, né? Digitou no seu navegador, caiofabio.net, a ênfase está aí. Andou aqui no menuzinho, ó, Caio, só o filé. Ó. Clicou aqui em contribuição, valeu? Na hora que clica em contribuição, cai a telinha aqui. Tem um verdinho, não tem? Clica no verdinho, a janela desce 4 opções, tá? Primeira delas, depósito, transferência bancária, Santander, Banco do Brasil. 2 bancos para você ajudar. Segunda delas, cartão de crédito, uma contribuição mensal ou uma contribuição única. Clicou com a bolinha aqui, ó, clicou em continuar, tá lá dentro. Abaixo da opção de cartões, você tem o PagSeguro, que é maravilhoso, seguro. Se você já fez compras na internet, você já deve, porventura, ter usado. Saber como é que é. Claro, e o PagSeguro emite boleto. Quer ajudar no boleto? Quer? Então, bacana, entra lá, emite seu boleto. Abaixo você tem o PayPal. Quem não mora no Brasil, usa o PayPal. Legal? Quem está fora do país. Então, aqui, ó, tranquilo. Ajude-nos. Não tem vírus aqui nesses ambientes, ok? Não custa nada, é tão rápido, é tão... Dessa vez é verdade. Eu estou saindo. Muito especial a sua ajuda, a sua colaboração. Você pode ter certeza total disso. Tá bom, meu querido amigo, minha amiga? Eu conto com você, de todo o coração. E aí, Braulio? Vamos voltando aqui. Quero mostrar então. Estamos ao vivo
no Insta do Caião, legal? No Stories, que tá levando todo mundo para cá. Se você quiser falar com a gente, Caião, para mandar mensagem, primeiro, chat online. Valeu? Valeu, portal Caifás. Clicou aqui no portal caifás.net, olha lá, ó, chat online, tá aqui na tela, beleza? Saiu do chat online, você pode mandar também aqui pro direct do Instagram aqui, do Braulio. Eu tô no seu Instagram, depois eu mostro aqui o meu. O meu tá aqui, braulio.nápoles, é só entrar lá e mandar que fica facinho, facinho. Quer mais alguma coisa? Vamos começar? Vamos começar, Braulio, vamos começar, porque eu quero responder perguntas, eu quero responder a sua pergunta. Então vamos lá, então. Vamos lá, perguntinha instagrânica aqui para você. Caião, eu sinto... uma amiga mandou pra gente aqui. Assim, Caião, por que eu sinto um vazio tão grande? Eu fiquei desempregada o ano passado. E desde então, a depressão, a ansiedade, tudo parou, sabe? Tudo piorou. Eu já tentei tirar a minha vida, Caio. O ano passado eu chorei quase todos os dias. Quando eu estou muito angustiado, eu sempre assisto você aqui, lendo o Salmo 102. Aí eu choro mais ainda, porque é como eu me sinto, sabe? Eu queria ter o prazer em viver e sinto que perdi esse prazer. O último emprego que eu tive, qual eu perdi, eu gerenciava uma lanchonete. Eu sou casada, tenho uma filha de 22 anos de idade, mas meu marido não entende a minha angústia. Me ajuda, Caião. Ô, minha filhinha, a sua angústia vem de duas coisas. A primeira é de você ter feito da sua profissão, do seu trabalho, das suas realizações humanas, socioeconômicas, profissionais e sociais, o grande objetivo da sua vida. É quando a gente coloca as coisas que a gente faz como sendo aquelas que carregam o sentido da nossa existência. E aí é terrível, porque a vida da gente pode mudar num instante, num abrir e fechar de olhos. E se aquilo que a gente faz for o sentido da nossa vida, a gente se destrói junto com a perda daqueles objetivos. Imagina só, vou dar como exemplo a minha situação. Eu era uma pessoa que até 1998, durante décadas, não foram alguns poucos anos, foram décadas, eu tive crescentemente dezenas, depois centenas, depois milhares de funcionários. Entre os que tinham carteira assinada, Braulio, tem uma coisa fazendo barulho aí na tua mesa. Entre aqueles que tinham carteira assinada e os que eram voluntários, só os voluntários eram 850. E com carteira assinada eram uns 600, por aí. Eu tinha todo aquele pessoal trabalhando, era uma colmeia de trabalhos. Só na Fábrica de Esperança eram 66 projetos em atividade que você passava, tinha vontade de chorar, de ver tanta coisa bonita acontecendo com crianças das comunidades empobrecidas, das favelas do Rio de Janeiro. Aí você ia para um outro lugar, você tinha 2 rádios no ar,
atingindo milhares de pessoas, uma delas falando com brasileiros na Rússia, antes de haver internet, do jeito que ela é hoje. E editora, revista, uma das revistas mais interessantes e mais vendidas do Brasil. Era uma revista que a gente fazia, estava em todas as bancas. Eventos, cruzadas de evangelização, atingindo milhares de pessoas, um monte de gente envolvida nesse processo, treinamento de pastores e líderes todo mês, o país inteiro, cursos, um canal de televisão crescendo, que já estava em 58 cidades do Brasil, programa dentro da Rede Globo de televisão e nas outras redes todas, menos a Record, eu tinha programa. Milhões de pessoas sendo alcançadas. Então, minha filha, da noite para o dia, até o fim de 98 era assim, começou 99 totalmente diferente. O lugar ainda estava lá, mas já estava vazio. O nome do lugar existia, mas estava oco. E aqueles que tinham sido os mais próximos funcionários, amigos, durante 20 e tantos anos, eram os que mais estavam agora me molestando na justiça. Como é que você acha que a gente fica? Se o sentido da vida da gente for isso. Dá vontade de morrer, dá vontade de se matar, dá vontade de desaparecer, dá vontade de mudar para Marte, dá vontade disso tudo. Dá vontade de não se alegrar e de se proibirem a alegria o resto da vida. De modo que eu sei mais ou menos o que você está sentindo, eu só não sei por inteiro, por uma razão. Aquelas coisas maravilhosas nunca foram a razão da minha vida. Nunca foram. Elas eram apenas expressões do potencial da minha existência. Elas eram apenas manifestação das possibilidades das minhas inteligências e das minhas competências. Elas eram apenas a manifestação das oportunidades e das ajudas que eu tive na vida para fazer tanta coisa. Mas elas não eram a razão de ser da minha vida. Porque se fossem, minha querida, eu teria morrido de sofrer, você entendeu? Se elas fossem a razão de ser da minha vida, eu teria morrido. Houve muitos amigos meus que acharam que eu não iria resistir à subteza daquelas perdas. E como elas se fizeram acompanhar de todo tipo de opressão, opressão legal, opressão humana, opressão da mídia, opressão de notícias ruins. O Braulio disse: você quer ter uma má notícia ou uma boa notícia? Eu falei: me dá logo as mais. Eu aprendi a vida inteira que é melhor você começar o dia com uma má notícia do que com a ilusão de uma boa notícia. Boas notícias têm que acabar sendo naturais na vida da gente. A má notícia é aquela que a gente tem que escolher primeiro para enfrentar logo. Mas, graças a Deus, a soma daquilo tudo, sem falar nas dores dos meus filhos, num filho que ficou profundamente doente, nas angústias familiares que decorreram, na perda dos amigos, quase todos os amigos, especialmente os da infância, os mais íntimos, sozinho no mundo, subitamente, sem ninguém a recorrer,
numa solidão absoluta. Mas você sabe que a única coisa que eu não tive foi vontade de morrer? Não tive. Eu também estava morando na Flórida, aqui e lá. Eu era capaz de pegar um barquinho que eu tinha lá, era um barco mesmo, pequeno. É fácil ter um barquinho na Flórida, é mais fácil do que ter um carro velho de 10 anos de idade aqui, é muito simples. E eu tinha o meu barquinho, às vezes eu pegava e ia para o meio, longínquo do oceano, aonde você via a terra pequenininha, distante, os prédios, e eu amarrava uma corda no meu braço e me jogava na água e ficava boiando. Era um lugar cheio de muitos tubarões. Aquele mar azul profundo, caribenho, e aquela fartura de animais, de peixes. E eu me entregava ali. O máximo que aconteceu comigo foi uma espécie de descanso no acaso. Mas vontade de morrer, não. Por quê? Porque dentro de mim, para onde eu olhava, tinha Deus. Se eu olhasse para os céus, Ele estava lá. Se eu mergulhasse, enfiasse a minha cara na água, no azulão do abismo, lá estava Ele também. Se eu olhava no horizonte do mar, nos confins dos mares, lá estava Ele. Lá Ele viria ao meu encontro para me guiar. Se eu me escondesse dele nas trevas, na escuridão, no silêncio de um mergulho profundo, lá estava Ele também, porque para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, o que eu quero te dizer é que, enquanto você tiver como referência de significado da sua vida as coisas que você fazia, as coisas que faziam você sair de casa dizendo: eu sou uma mulher bem-sucedida, e as coisas que faziam você voltar para casa dizendo: eu sou uma mulher vitoriosa, e essas coisas acabaram, porque essas coisas acabam. É tudo vaidade. A gente tem que fazer pela oportunidade de fazer e pela necessidade de sobreviver, mas a gente não pode colocar o significado da nossa vida nas coisas que a gente consegue realizar. Porque se a gente colocar o significado da nossa vida nas coisas que a gente consegue realizar, quando essas coisas falirem, quando elas quebrarem, quando a pandemia fechar as portas do seu negócio, quando as circunstâncias forem todas de lacramento daquilo que a gente realizava com prazer, quando a existência se transformar num selo de falência, de perda, de porta fechada, e isso for a razão de ser da nossa vida, com a porta fechada, fecha-se o nosso coração, com a falência, falha a nossa alma, com a impotência, somos visitados pela depressão, com o medo de não conseguir dar conta do que se tem como responsabilidade, nasce o pânico, porque essas são coisas que se tornaram no significado da sua vida, e é isso que não pode ser. Eu só não morri, ou não me suicidei, porque a perda era tão grande. Além disso, eu perdi meu nome, perdi minha reputação. Meu nome era respeitabilíssimo. A quantidade de gente que não era de igreja, empresários, artistas, políticos, religiosos de outras religiões,
que vinham para mim no Brasil inteiro e fora do Brasil e me diziam que eu havia me tornado numa reserva ética do cristianismo. E aí, de repente, você se transforma numa vergonha para todos. Parecem aqueles salmos que dizem: os meus amigos me olhavam e atravessavam a rua. Você se sente leproso, asqueroso, você se sente nojento. Os olhares eram olhares de repulsa, de todos os lados. As pessoas que mais dependeram de ti tratavam você como se nunca tivessem te visto. Você imagina a dor e a vontade de desaparecimento que isso causa. De modo que muitas pessoas imaginavam que iriam ouvir dizer a qualquer momento que eu tinha me matado, porque as pessoas se matam por 2% disso. Entram em depressão profunda por quase nada. Mas isso nunca foi além do que aquilo era. Era uma perda indizível, mas não era a razão de ser da minha vida. Era uma perda incomunicável, mas o significado da minha vida estava para além daquilo. Era algo enorme, mas eu sabia que ainda era menor do que eu. Eu tinha criado aquilo, portanto, eu era maior do que aquilo que estava se fechando, se perdendo e implodindo. Eu continuava vivo, portanto, tudo podia acontecer outra vez. Não mais aquilo, mas outras coisas podiam ser feitas. Eu era maior, como Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o templo de Salomão. Eu aprendi com Jesus que eu era maior do que a Vinde, do que a Fábrica de Esperança, do que a minha televisão, do que as rádios, do que as revistas, do que as cruzadas, do que os congressos, do que a reputação, do que a honra, do que tudo. Aquilo tudo tinha decorrido de mim. E estava terminando por causa da interpretação de morte dos outros a meu respeito, mas eu continuava vivo. E se eu continuasse vivo, tantos anos quantos fossem os anos que Deus ainda me desse, eles seriam anos de criatividade, de produtividade, do mesmo jeito que os anteriores. Portas novas se abririam, respeitos novos surgiriam, grupos novos se agregariam, e a palavra de Deus em mim se transformaria em algo infinitamente mais profundo, fruto de perseverança, fruto de experiência, fruto de uma eterna esperança que cresceu em mim dia a dia e passou a ser maior do que qualquer perda que alguém pudesse me narrar. Essa é a primeira coisa. Eu disse que eram duas. A primeira é essa. Você entrou nesse estado porque você projetou para o seu sucesso e para as coisas que você fazia a razão de ser e o significado da sua vida. E aí essas coisas acabaram, você não sabia mais quem era você, nem o que fazer de você mesmo. E aí entrou em depressão. E aí veio uma segunda coisa. Você conhecia a Deus assim como essa mulher samaritana que eu falei aqui no início. Vós adorais o que não conheceis. Você conhecia Deus como uma religiosa, quem sabe sincera, frequentadora do templo, comprometida em manter
o que você chamava de a casa de Deus, como se Deus morasse lá. E com a falência da sua vida, veio uma segunda coisa, você descobriu que o significado de Deus para você não era tão profundo assim. Era muito raso. Como rasa tem sido a sua percepção até hoje do amor de Deus em seu favor. O que está acontecendo, minha querida, não tem nada a ver com a quarentena. A quarentena foi apenas a circunstância que trouxe tudo isso à luz. E você pode ficar grata a Deus por ter tido a oportunidade de descobrir e de discernir como as alegrias da sua vida estavam relacionadas a coisas que você fazia e como Deus da sua vida era glorificado também em função e em razão das coisas que você chamava de meu sucesso. Agora ficou só Deus. E é aí que surge a grande oportunidade da sua existência. De ser de Deus, de se alegrar em Deus, de crer em Deus com empresa sem empresa, com firma sem firma, com negócio sem negócio, e de crer em Deus sem sucesso humano, porque o grande sucesso da vida é crer nele de tal modo que os sucessos humanos não nos abalem jamais. Ou seja, como Jesus disse, podes crer-me, e eu digo a você, mulher, podes crer em Jesus. E o que ele diz, e o que ele ensina, e o que ele propõe é simples. É que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e a sua empresa venha a falir, todavia você se alegre no Senhor. No Senhor, no Deus da sua salvação. É só isso que vai te levantar. É essa fé, é esse poder. E o que eu contei há pouco aqui como perda é o dízimo da calamidade em relação ao que aconteceu. Se eu contar tudo o que aconteceu, você não vai nem acreditar como é que eu estou aqui agora, 22 anos depois daquilo, com alegria, perseverança, fé e um poder de ressurreição dentro de mim mais forte do que jamais aconteceu antes na minha vida. O que de melhor você poderia ter identificado em mim até há 22 anos atrás virou coisa de criança, perto dessa presença do Deus ressuscitado, da força dele no meu coração e da alegria dele em mim para viver. Porque essa alegria da presença do ressuscitado, que não se vincula aos sucessos exteriores que eu faça ou produza, mas está relacionado à profundidade da certeza que eu tenho de que ele me habita, isso gera em mim uma alegria e uma força que eu digo a você, em nome de Jesus, ninguém vai poder vencer. Ninguém venceu e ninguém vencerá em nome de Jesus. É nesse poder que a gente fecha o falido, é nesse poder que a gente atravessa o corredor polonês das críticas, é nesse poder que a gente não se importa com o que digam ou pensem de nós,
É nesse poder que a gente sepulta filho amado. É nesse poder que a gente enxuga as nossas lágrimas e as dos outros. É nesse poder que você se põe em pé para colocar pão na sua mesa, sem depender das fórmulas passadas, mas crendo na realidade nova que o Senhor traz todo dia para a nossa vida quando a gente crê nele. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: não tenha nas coisas que você fez antes um modelo que precisa ser repetido nas coisas que você vem a fazer depois daqui. Tem coisas que ficaram para trás. Tem outras coisas que dá para a gente voltar a fazer e elas até emplacam. Mas tem coisas que a gente tem que avaliar e dizer: o tempo delas passaram. Eu gostava tanto delas, mas passou. E agora eu vou usar minha experiência, meu aprendizado, minha perseverança, as minhas novas compreensões, quem sabe, para estabelecer um negócio novo, uma ação nova, que vai ser melhor do que a primeira, porque virá carregada com uma inteligência sábia e perseverante, que é o que eu não tinha antes. E, por favor, hoje, começando hoje, não amanhã, comece a tratar o passado como passado. Você está sepultada no passado, bebendo lágrimas de frustrações passadas. Você está vestida com a mortalha das falências passadas. Em nome de Jesus, eu quero estender a mão e tirar de você, arrancar essas mortalhas passadas, tirar desse caixão essas flores de cravo, levantar você desse caixão, dizer para você: menina, levanta-te. Ou simplesmente parar o teu esquife, o teu caixão, lá na cidade de Naim, e dizer: levanta-te. Ou dizer: vem para fora. Mas é hoje, é agora. E você precisa receber essa palavra, como quem pega em algo concreto. Assim, pela fé, levante-se, em nome de Jesus, tome o seu leito, deixe o passado passar, enxugue as suas lágrimas. Jesus está ressuscitado bem diante de você e você não enxerga porque está chorando igual Maria Madalena, que tinha um véu de lágrimas, Jesus diante dela, falando com ela, ela não reconhecia. Enxugue as lágrimas do passado e você vai reconhecê-lo presente na sua vida agora. E aí, minha filha, comece a imaginar coisas novas. Coisas novas, coisas novas. O Senhor vai trazer coisas novas para você fazer. Enxugue as lágrimas diante do seu marido. Dê a ele um sorriso novo. Quanto tempo faz que vocês não fazem mais amor? Falência para o amor, para o sexo, para o afeto, para tudo. Gera mau humor. Parece que a gente tem razão para viver zangado com o mundo ou mergulhado numa cama ou numa depressão. Ao contrário, a falência tem que ser um estímulo a mais para eu me levantar logo. Dobrar os lençóis da mortalha dos meus pseudo-fracassos e começar um novo campo de semeaduras. Iniciar uma startup aí dentro de casa. Começar coisas novas. Explorar novos ambientes e novos mercados. Faça isso hoje pela fé. É pela fé que isso precisa começar agora. É uma decisão que você pode tomar hoje. E ela não depende de emoção
e nem de sensação, porque fé não é emoção nem sensação. E o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Deus te abençoe, minha filha. Continue todo dia aqui com a gente, não só para a leitura do Salmo 102, para a repetição dessa gravação. Fique aqui comigo todo dia. Você vai ver como você vai disparar, levantar o voo e ir embora. Em nome de Jesus. Um beijo para você. Braulinho, 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 Braulinho. Coisa linda, hein? Amém. Abacuque. Abacuque. Coisa linda. Vamos lá? Vamos. Agora, tem a figueira que não deu fruto, Jesus foi e secou ela, não foi? Teve. Tem um papo assim, a figueira falsa. A figueira hipócrita. Hipócrita. Vou rodar um zap aqui de uma figueira hipócrita. Vamos lá? Ah, é? É claro. Então tá. Escuta a sua história, a história dessa garota. Vai lá. Oi, Caio. Tudo bem com você? Meu nome é Ivani. Sou daqui de Camaçari, Bahia. É um imenso prazer estar participando do Papo de Graça. Olha, eu comecei a namorar com um rapaz, ele me falou que era cristão e me chamou para a igreja. Comecei a ir para a igreja com ele. De boa, frequentando e tal. Aí eu percebi que ele também estava levando uma outra criatura, né? Uma outra menina. E eu tava com a intuição que tava rolando alguma coisa. Aí eu perguntei: alguma coisa sua? Tá namorando com ela? Ele: não, é uma alma perdida que eu estou tentando ganhar para Cristo Jesus, tal. Só que eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Eu decidi seguir, né? Que ele sempre dizia, né? Amiga, é amiga, é amiga, é amiga, é amiga, né? Decidi seguir os dois para poder tirar dúvida. Aí seguindo, tal, desisti porque tava muito tarde. Ela percebeu. Aí, devido a ela ter percebido, ele começou a ligar pra mim, né? Me ligou e disse assim: olha, você tava seguindo a gente porque eu disse, adivinha porque eu tava seguindo? Eu sou sua namorada, né? A gente tá namorando, né? Aí ele disse: pois ela que é a minha namorada. Meu Deus! Ó, uma travadinha. Você tava seguindo a gente, você tava seguindo a gente. Eu disse: olha, eu vou falar a verdade a ela, vou dizer que você estava namorando comigo também, namorando comigo. Isso que eu vou dizer pra ela. Aí foi quando ele disse: se você me prejudicar com ela, se você falar a verdade, lembra aquela fantasia sexual que você teve, eu te filmei que você nem percebeu. E tirei prints. Vou jogar na net se você falar a verdade pra ela. A vingança é um frio. Aí eu queria saber qual atitude tomar, Caio, nessa situação. Me ajude. Meu Deus. Braulio, foram fotografias de filmes que ele fez deles, é isso? Sim, ele tá falando que vai soltar. Né? Caião, é crime, né? Ele vai pegar 5 anos de cadeia se ele fizer isso. Eu sei, mas o que ele tem lá? Você percebeu? Ele falou que ele tem material de vídeo e foto dela, pelo que ela narra, fantasias. Né? Quando ela fala fantasias, ela conta história do tipo nudes, etc. Ela não vai muito além disso. Fetichezinhos? Tira uma fotinha aqui, tira uma fotinha ali. Essa coisinha aí de casalzinho, nada. Não importa. Não é só de casalzinho. Ela deu a entender que tinha alguma coisa a mais do que os dois como casalzinho. Quando ela usa a palavra fetiche, aí a gente coloca um teor mais punk rock na história. Né? Tem sim. Já dá uma pancadaria. Ele não disse aquelas nossas fotos fazendo amor ou transando. Não, ela não contou isso. Aqueles fetichezinhos que você tinha que gastou até o dinheiro todo do mês, não foi? Aí ela usou fetiches de fantasias sexuais, que já dá um teor mais pesado pra brincadeira. Ainda gastou uma grana. Foi o que o cara disse e ela repetiu. Gastou, inclusive, o dinheiro do mês
Então ela deve ter posto uma grana boa lá no fetiche, na fantasia. Tem uma produção aí. Agora, minha filha, falando com você agora, fique tranquila, né? Não espere ele fazer nada disso, não. Você procura um advogado, fala dessa ameaça e ele já entra com uma ação preventiva. Com certeza. Contra ele em juízo, e ele vai ser notificado em casa para se manifestar em juízo, para explicar que história é essa de publicar vídeos ou fotos dela em intimidade sexual com você. E dele vai ser demandado também que ele traga e que ele apague isso diante das autoridades. E mais do que isso, ele vai assinar um termo que vai declarar que se algum dia na vida ele publicar qualquer coisa ou cópia daquilo ali, ele vai ser criminalmente enquadrado. E aí vai pegar uma canazinha. Sim. Vai pegar uma cana. Ela é amparada por uma lei chamada Lei Carolina Dickmann. Tá, já é. Lei Carolina Dickmann. Foi a lei que vazou as imagens da Carolina Dickmann, entraram, e tem uma lei já em cima, acabou para ele. Ele não pode. Carolina Dickmann, que é a nossa amiga aqui da Santa Corja, que levanta e anda. Chama Lei Carolina Dickmann. Pede para ele procurar no Google lá, Lei Carolina Dickmann, e ler. Aí ele vai entender o que ele está querendo fazer. Então, olha só. Você não tem que ficar preocupada com coisa alguma. Faça exatamente o que eu lhe disse. Tá bom? Eu não vou repetir porque está gravado. Aí você pode ouvir a gravação de novo, fazer exatamente o que eu lhe sugeri para fazer. Agora, um conselho para você e para todas as mulheres do mundo e para todos os homens também, é que mulher, obviamente, é muito mais aviltada na nossa cultura quando aparece nua, pelada, transando, ou qualquer coisa assim, ou em posições de fetiche, ou com fantasias de fetiche. A mulher, primeiro, ninguém tem tanto interesse assim em ver pinto de homem, né? E não dá, né? Não dá, ninguém. Você vê aquela coisa torta para o lado esquerdo, quase 90% das vezes. Não. Tem surpresa. Não. Todo mundo quer ver Eva, ninguém quer ver Caim. Não. Ninguém quer ver Adão. Ninguém quer ver Adão. Não, cara. Todo mundo quer ver Eva. Quero ver Eva. Eva no galho da árvore. Isso é melhor. Tentando pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com as pernas abertas entre dois galhos e a mão esticada para pegar lá em cima. Essa é uma foto que vende. Eva na maçã. Agora, Adão lá, Adão tá lá. Que Adão! Então, deixa eu falar sério agora com vocês, minhas amigas e minha amiga. Pelo amor de Deus, cara, o mundo inteiro transou, subiu no candelabro, deu volta no carrossel, brincou de noiva, brincou de freira, brincou de colegial. Para quem tem esses interesses, porque para mim isso é um negócio que perde tempo e corta até o tesão. Eu não conseguiria me imaginar ficando sexualmente mais excitado se eu visse a minha mulher chegando vestida de colegial. Eu gosto de ver a minha mulher chegando vestida de Eva antes da queda, sem nem folha de figueira para cobrir coisa nenhuma. Isso é que é bom, né? Mas o mundo inteiro teve prazer, muito prazer. Não foi pouco prazer durante milênios e milênios e milênios.
E agora, depois da câmera, depois do celular, depois da gravação fácil como piscar, tem homem que só consegue ter tesão, ter ereção, se souber que está gravando. É igual o prato de comida em jantar, que o cara, antes de agradecer a Deus e de comer, ele tira uma foto e posta no Instagram. Tem gente que tem mais apetite na foto do que no prato em si, na comida em si. Como tem gente que tem mais apetite na gravação do que na mulher que ele supostamente deveria estar degustando. Uhum. Então, por favor, parem com isso. Isso é uma coisa muito brega, ficar gravando transa. Eu acho de uma breguice, cara. Além de que é um perigo horroroso você entregar o seu arreganho. Você entrega o seu arreganho. E o arreganho vai para quem? Aí vai para o garoto com quem ela está saindo, na hora ele pega, se não é o Oscar. Ele ganha o arreganho. Gravado. Ele fica aí, com a mão na estatueta. Termina o relacionamento, aí ele diz, olha, sobre o arreganho, não se preocupa não que eu apaguei. Apagou coisa alguma, tem um monte de amigos dele. Se ele for um cara que tem amigos fiéis, os amigos assistem. E se forem amigos infantis, se masturbam. Agora, quando ele é canalha mesmo, aí ele vai e posta numa rede social, não importando as consequências. Às vezes ele espera mudar para o exterior, como eu já vi gente que aqui não fez nada, mas aí foi embora para a Inglaterra e publicou de lá. Vai ter problema? Vai, mas enquanto o cara não voltar, aquele é um problema que vai ficar rodando na rede. E uma vez que entra na rede, deixa eu te dizer, ninguém tira mais da rede. Então não deixa entrar. A única maneira de não deixar entrar é nunca gravar. Nunca, nunca. Nunca gravar. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma mulher muito bonita dizer para mim, nos Estados Unidos, que o marido dela estava querendo fazer um filme, ainda não tinha nem internet, fazer um filme bonito, com câmera, que ele instalaria, dos dois transando, de todos os modos possíveis. E ela estava muito angustiada, porque o cara tinha pretensões de se tornar político dentro de alguns anos. E ela tinha o maior medo de que alguma coisa desse errada no casamento dela e ele ficasse com aquilo na mão e ela se transformasse numa pessoa sequestrada por ele. Como, em geral, é o que acontece quando alguém possui a nudez do outro num ato sexual guardado. Aquilo ali é um capital de sequestro, de chantagem, de manipulação, de modo que não importa o quão apaixonado ou apaixonada você esteja hoje, não faça isso nunca, nunca, nem casada, entendeu? Nem casada. Para que eu preciso de uma foto da minha mulher numa posição sensualíssima? Para quê? Se eu posso tê-la na posição sensualíssima a hora que eu quiser, por que eu vou tirar foto? E se é minha namorada, por que eu vou fazer isso? É para ter uma coisa perene e eterna dela, em relação à qual ela não pode mais falar nada a respeito? Não, isso é de mau gosto, é brega, é perverso e é criminoso. Não façam isso, por favor. E eu não estou falando como um careta, eu estou falando como alguém experiente. Olha, só aqui na minha casa, eu moro nessa casa já há 15 anos, 14 anos para 15. Desde que a internet começou a ter divulgação de fotos, isso e aquilo. O que já veio de gente aqui
me mostrando as fotos que tirou, que mandou para o namorado, e agora o namorado estava ameaçando de botar na rua. Às vezes eu nem precisava ver, eu digo, não precisa ver, não, eu quero que o senhor veja, para o senhor ver como é grave. E eu via, coitado, era grave, grave, grave mesmo. Era o famoso verdadeiro troféu arreganho. Então, e a pessoa apavorada. Eu já tive que chamar a gente, ou ligar para caras, e dizer, olha, não faça isso, senão eu vou atrás de você. Não faça isso, não. Mas eu te peço, minha filha, e vocês todos que estão me ouvindo, homens e mulheres, namorem à vontade, mas não precisam transformar isso em fotografia, em gravação, porque, inevitavelmente, é um instrumento diabólico para manipulação, para o sequestro, para ameaça e para todo tipo de inconveniências. Fiquem livres para serem um para o outro, se amarem, se gostarem, mas você veja como tudo é tão passageiro que vocês transaram para lá e para cá. Ele tinha uma outra menina que era a namorada dele, ele te enganou dizendo que você era namorada e você era só um casinho. Mas que, para agradá-lo, se permitiu fotografar ou filmar de tudo que é jeito que ele gostava. Para quê? Para quê, minha filha? Para quê? Mesmo que vocês tivessem 25 anos de casados, a minha pergunta permanece: para quê? Para quê? E aí, brother? Acabou. 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 Ai, que pena que acabou, brother. Acabou. Mas vamos só dar uma passadinha. Como é que tá o pessoal? Né? Estamos ao vivo aqui, rapidinho. E divulgar suas lives, cara. É isso que a gente está querendo fazer. Hoje, você tem uma live aqui, ó, com o Ricardo Vélez, às 21 horas, ok? Às 21 horas. O Ricardo Vélez Rodrigues foi o primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro. Sim. Ele foi substituído pelo Abraham Van Traub, que já tá em outra. E agora tem um novo ministro chegando. E eu quero conversar com o Ricardo, porque o Ricardo ficou com uma impressão muito ruim na mídia. A mídia tripudiou sobre a vida e a alma dele. E eu vim a conhecê-lo depois que ele saiu do governo Bolsonaro. Conheci primeiro a esposa e tivemos uma longa conversa, longa mesmo, um café de uma manhã inteira, e aí depois ela me convidou, e também em nome do Ricardo, para que eu fosse à casa dele jantar, e eu fui. E tivemos uma noite linda, agradabilíssima, humana, onde ninguém falou de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de ideologia, nem de nada. Foi só uma conversa humana sobre Jesus, sobre nós, sobre a alegria de termos família, sobre o conhecimento de Deus, sobre como a esposa dele vem me seguindo agora já há mais de 10 anos, e como aqui o Papo de Graça acabou tendo um papel importantíssimo na decisão do casamento deles, porque existe um gap de mais de 3 décadas, talvez mais de 4 décadas de diferença entre ele e ela. Embora ele seja um homem forte, que vai viver muitos anos ainda, ele é muito mais velho do que ela e a família queria impedir. E foi aqui assistindo o Papo de Graça, alguma opinião que eu dei sobre isso, e arremeti para minha irmã Ana, e na conversa com a Ana, foi que ela contou a história toda, a Ana ouviu e falou: pô, eu só não estou entendendo qual é o problema. Aí ela falou: são esses quase 40 anos ou 40 anos de separação.
Aí ela falou, bom, mas isso é uma decisão tua, e com relação à tua família também continua a ser uma decisão tua, portanto, decida, porque não tem nenhum problema. E eles se casaram e já agora tem um filho de 8 para 9 anos, ou 9 anos, o Pedro. E eu vou conversar com ele hoje. Eu peço que você convide os seus amigos, a gente vai bater um papo sincero. Eu tenho alguns livros dele aqui comigo. Ontem mesmo eu estava lendo um deles. E hoje à noite eu vou mostrar alguns dos livros dele para nós aqui. Mas eu espero que você venha às 21 horas e essa live vai ser no Instagram, né? Porque eu não vou ter a ajuda do Braulinho. É isso aí, Caio. Aqui no YouTube. Então, Instagram. Vai ser um stories. Lá no Insta. Esperando Exatamente. todo mundo, tá? Ó, então, beijos. Deus nos abençoe. Bye, bye, planeta Terra.